Eduardo Domingues falando sobre a volta de Lianco, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre a volta de Lianco. O técnico Eduardo Domingues respondeu que pretende contar com o Lianco o mais breve possível, mas, abre aspas para ele, falei com o Lianco esses dias, fazia mais de 4 meses que ele não treinava com o grupo e falta a ele a parte física e futebolística. Embora mentalmente ele queira entrar, sabemos que precisa de mais ritmo de treinamento e de jogo. O Lianco havia se contundido em 8 de outubro contra o Sport, rompimento do tendão de Aquiles. O Lianco fez enorme esforço para estar dentro de campo, jogando como titular no clássico contra o Cruzeiro, na derrota do último domingo por 1-0, por opção do técnico Eduardo Domingues. O Lianco foi apenas reserva. Só para completar, pela manhã contei para vocês que o Galo teria prejuízo no jogo como o mandante diante do Internacional nessa quarta-feira, Campeonato Brasileiro. Só 10 mil pessoas, uma renda de mais ou menos 450 mil. Pois bem, o boletim financeiro desse jogo já saiu e o prejuízo do Galo foi de 66 mil reais. Isso porque as despesas foram superiores à receita com bilheteria. Vamos voltar aos assuntos relacionados ao Atlético, por isso o Cláudio Rezende voltou. Fala, Cláudio. Vamos lá, Cirilo. O Galo que venceu a primeira no Campeonato Brasileiro contra o Internacional, mas a gente destacava que o resultado foi o que o treinador comemorou após a partida, os atletas também, né? Tiveram essa consciência. O próprio Scarpa diz que esse grupo tem muitos atletas vencedores e a confiança é muito importante. Então, ontem tinha que vencer de qualquer forma e o Galo conseguiu. Vamos trazer o Barba Domingues falando da avaliação dele, que o time precisa evoluir muito ainda nesse Campeonato Brasileiro para brigar pelas primeiras colocações. Sabemos que temos que melhorar muito. Otra vez con el arco en cero, que costó mucho en el año tener que no nos conviertan goles. Pero sí creo que primera jugada del partido fuimos certeros. Podíamos haber aumentado en algún momento del primer tiempo. Pero también sabemos que tenemos que mejorar defensivamente, mejorar sobre todo con pelota y en muchas cuestiones de posicionamientos y me parece que el resultado nos brinda confianza, o es lo que tiene que brindar. Entonces, claro que nos quedamos con el resultado, pero sabemos, muchas veces yo hablo del vaso medio vacío y medio lleno. ¿Qué miramos? Hay que mirar los dos, pero nos tenemos que agarrar de una de las dos e hoje nos agarramos del resultado. Tá aí então o técnico do Galo, Barba Domingues, falando, né, das dificuldades que o time ainda tem, Cirilo, mas ele gostou porque, segundo o treinador, ele falou muito da questão de querer mais, né, no clássico, e ontem ele gostou mais da postura do time, pelo menos do Galo, um pouco mais agressivo do que foi na final do Mineiro. A postura é realmente, de fato, mais elogiável no jogo de ontem do que vinha sendo, Marques? A atitude foi boa ontem. Foi boa. Eu acho que as questões, elas são mais de posicionamento, mais táticas, entendeu? De repente, uma leitura de jogo, a hora que tiver de botar força no meio, para não ficar tão exposto e faceiro como ficou no segundo tempo, né? Mas é aquilo, Cirilo, você trabalhar com vitória é essencial, né? O Scarpa trouxe na fala dele, como bem falou aqui o Cláudio, da questão da confiança. É confiança, cara. Isso é um reforço abstrato, ninguém vê. Mas se a confiança está aqui do seu lado ou dentro do cara, porra, você consegue transformar um elenco, um plantel mediano em um time competitivo, né? Eu acho que nessa hora de recuperação do Atlético, conseguindo a sua primeira vitória, eu acho que é isso que tem que estar na mente dos atletas, no dia a dia do trabalho do Barba Domingues, né? Recuperar a confiança, a autoestima dos atletas, né? Botar essa turma para correr, que é uma promessa que ele fez para a torcida, né? Vai ter que correr muito, vai ter que melhorar o posicionamento dentro do campo, vai ter que melhorar a sua postura, né? Ofensiva, defensiva, para o Atlético ser um time mais guerreiro na competição. Não é nem um time que vai brigar lá em cima da tabela, não, mas
competir, um time que compita em todos os jogos para buscar uma colocação que ele mereça dentro da competição, que é muito difícil, né? O Campeonato Brasileiro é muito difícil. Agora tem uma besteirinha lá em Salvador contra o Vitória. Imagina, é pedreira atrás de pedreira. E o Galo venceu. Isso que foi o mais importante nessa última rodada. Ô Edu, você acha que essa história que o Max falou de leitura de jogo é meio que a história de quem tá chegando, realmente tá conhecendo o elenco? Porque você vai ver as alterações de ontem. Ele fez 3 paradas, né? Ele tira o Scarpa, bota o Minda no time. Aí passa 12 minutos. Ele volta com o meio de campo pro time, bota o Reinier, tira o Cassierra. Ele tem que tirar o Juan, no que explicou o Cláudio. Desgaste, né, Cláudio? Foi desgaste. Ele pediu pra sair. Tirou o Juan, botou o Preciado, aí o Roman virou zagueiro. E aí na terceira parada, ele troca o Coelho pelo Dudu. E aí bota o volante, o Tomás Pérez, na vaga do Vitor Hugo. É meio que, entre aspas, perdoável porque o treinador tá chegando? Não, ele tá tateando o time, né? Ele tá descobrindo ainda. Ele tá tentando entender qual que é a melhor formação, a que vai trazer maior equilíbrio. Ele falou sobre isso, né, Cláudio, na coletiva do cobertor curto. Foi. Às vezes, para você arrumar e cobrir os pés, você descobre a cabeça. Ou então, ao contrário, vai cobrir a cabeça e descobre os pés. É mais ou menos isso o Atlético hoje. Você tenta arrumar a defesa, você cria menos. Você tenta fazer o ataque ser mais consistente, você desarruma a defesa. Às vezes sobra para o meio de campo. E se você olhar, Cirilo, você falou das alterações no jogo, mas ontem foi o 3º jogo do Barba. Foi. O Atlético foi diferente nos 3 jogos. Sim. Ontem talvez a maior diferença das formações até aqui, né? Até porque ontem ele já não pôde contar com o Maicon, perdeu o Cissé no último jogo, então aí ele teve que lançar um meio de campo diferente. E ele lamentou muito a ausência do Maicon. Mas você não tem a dúvida. Porque o Galo já não tem o primeiro volante mesmo de ofício, né? E ele vinha fazendo essa função. Você não tem a dúvida. E aí ele perde o Cissé também, né? Tem que lamentar. Ele treinou o Atlético com o Maicon até quinta-feira. Aí quinta-feira ele perdeu o Maicon. Aí treinou o Atlético com o Cissé na vaga do Maicon. Sexta e sábado. Aí domingo, com 15 minutos, ele perdeu o Cissé. Ele perdeu o Cissé e Maicon que ele trabalhou numa semana. Acaba o jogo. Ele tem um jogo em seguida. Aí ele fala, não tem mais volante, cara. Porque os que entraram mal. O Igor Gomes, que poderia ser o segundo volante, entrou muito mal. O Pérez eu ainda não confio para iniciar um jogo ou jogar 90 minutos. O que eu vou fazer? Trazer mais um zagueiro. Aí traz mais um zagueiro, coloca o Coelho para jogar como um ala, porque ele não tinha o seu lateral, o Natanael, e o Preciado também, ele não confia jogar 90 minutos, porque nitidamente o Preciado, ele joga bem durante poucos minutos e vai caindo aos poucos. Ontem, por exemplo, ele entrou já no final e fez um jogo ok. Toda vez que o Preciado jogar menos, você vai falar que foi o melhor jogo dele, porque ele está precisando de ritmo. E daquele problema do tornozelo que 2 treinadores citaram. E foram 3 Atléticos diferentes. E eu tô para te dizer que pode ser um 4º Atlético diferente em Salvador contra o Vitória, porque o Natanael volta, sabe? Eu não sei, talvez ele utilize o Natanael como titular nesse jogo, adiante o Coelho tire um pouco de responsabilidade para retornar até a última linha do Coelho, porque é um cara que te entrega muito lá na frente. Então ele está tentando tentar achar um time ideal, já com o campeonato em andamento, sem uma semana cheia para treinar, com jogo difícil atrás de jogo difícil, cara, é muito complicado. Muito complicado, deve ser uma experiência ingrata pro Barba, que para essa viagenzinha para Salvador, ele já vai fazer uma viagem mais longa que ele deve ter feito nos últimos 6 meses na Argentina. Com certeza. Cláudio, o Cissé ainda está fora para a próxima partida? Para esse jogo ele deve estar fora, ele deve voltar contra o São Paulo. E há uma possibilidade, quem sabe, até do Alexander, viu? No jogo contra o São Paulo. Aí ele já melhora. Já ganha 2 opções no meio campo. 2 opções. O Alexander não é uma certeza, não. Pode ser, ele já está numa reta final de recuperação. Mas o Cissé, principalmente. E um detalhe, né, Cirilo? Com ele, foram 3 jogos, o Galo sofreu um gol só. Mas só fez um também, né? Então tá sendo um Galo, poucos gols sofridos e feitos também com o Barba. O treinador tem dificuldade para escalar, mas até o jogador, cara, ele tem dificuldade porque ele quer entender o jogo que o treinador quer impor. Então o jogador tem essa dificuldade também, ainda mais o jogo hoje em dia tá muito coletivo, as ações têm que ser muito mais coordenadas e essas ações você ganha no dia a dia treinamento. E como que treina? É só recupera o jogador. É complicado, cara. E ele tem num espaço de 10 dias, contando com ontem, tá? No espaço de 10 dias... 11 dias, se você quiser colocar um a mais nessa conta aí, 4 jogos. Internacional, em casa ontem, vitória por 1-0. Vitória fora, no próximo sábado, onde o Atlético costuma ter dificuldade. Na quarta-feira, São Paulo em casa, sempre difícil. E depois no sábado de novo, Fluminense, fora de casa.
Jogos duros, difíceis, sem muito espaço para treinamento. Joga, recupera no dia seguinte, faz um treino e joga. Eu vou levantar uma bandeira aqui que eu já falei aqui, até aproveitar a presença do Cláudio. O Galo não treina na arena, né, Cláudio? Não. Eu te pergunto isso toda hora, né? Não tá treinando. Porque, cara, assim, a impressão que dá, cara, que a arena é novidade para os caras do Atlético. A presença ontem do Minda, o Panzi, escorregando muito, ele sai com a bola, entendeu? Conduzindo a bola para fora, não consegue administrar a velocidade da bola e a velocidade dele em alguns momentos. Não é só o Minda, não, os outros atletas também. Para mim, cara, assim, isso é um verdadeiro tiro no pé, sabe? Você tem um gramado sintético, né? Que você pode adaptar os caras ao extremo para jogar ali, para jogar com excelência ali. E a impressão que me dá é que o gramado sintético é uma novidade também para o Atlético toda hora que ele está ali. O sufoco que ele tomou ontem do Inter, cara, ficou muito claro, o Inter era para ter virado o jogo e ganhado o jogo do Atlético. No seu gramado, que é para ele estar devidamente acostumado, inspirado para jogar ali, né? E o gramado é, mais uma vez, uma surpresa. Pelo menos esse é o sentimento que eu tenho, sabe, Cirilo? Que o gramado sintético do Atlético é novidade para ele também, quando tem que ser uma surpresa somente para o adversário. Já que assim, os times que não são todos os times que têm gramado sintético, os times que tem que tirar esse proveito, né? O Palmeiras faz muito bem isso, o Botafogo faz muito bem isso, sabe? Então, deve ter, né, no CT, né, algum gramado parecido, né? Ele, de repente deve treinar. Mas não é muito Acho parecido. que tem sintético, mas não é parecido. Mas o que o Marcos está falando, eu entendo. Marcos, a ambientação, assim, até a noção de espaço para um lançamento, que o Barba faz levar diferença demais para o jogador. O Barba levar esses caras lá para treinar, para ficar, o gramado é da nossa família também. O gramado tem que ser a sua família, onde você está acostumado a jogar. Eu lembro quando eu vinha jogar aqui no Mineirão antigo, os caras deixavam a grama do Mineirão, ô Fabrício, que ia na sua canela. Escondia a marca da chuteira, o patrocinador ficava bravo. Qualquer time que vinha de fora aqui tinha dificuldade. Eu lembro que uma vez eu fui cruzar a bola sumiu no gramado, cara. De tão alto que tava a grama, ô Panzi. Os caras acham que é pilha isso aí. Mas o Atlético chegou a treinar mais com o Cuca ali no início, Cirilo, da Arena MRV, mas uma explicação, né, do clube é que muda muito a logística, né? E não tem as mesmas condições para fisioterapia, academia, não tem isso, né? Não dá para fazer, tem que trazer a turma para a arena. Mas fica aí uma dica, né, do Max. Eu acho que tinha que ir pelo menos umas 2 vezes na semana. Faz diferença. Vem sendo uma constante. O Everson, como destaque do Atlético, o que preocupa por conta do goleiro estar salvando o Atlético e o Galo em vários jogos, né? E ontem não foi diferente, grandes defesas do Everson, principalmente no segundo tempo, no duelo contra o Internacional. Quem está no YouTube, inclusive, está vendo, a gente separou defesas do Everson importantes no jogo. Agora, o Barba Domingues foi manchete do programa, ele comemorou muito esta vitória porque o Atlético vinha numa sequência muito ruim, né? Sem conseguir vencer. No Campeonato Brasileiro foi a primeira vez nesta edição. E, além disso, né, o time vinha tentando, não estava conseguindo, as coisas não estavam acontecendo, pelo menos veio a vitória, mas o Galo teve muito menos posse de bola, menos finalização que o adversário, e ele sabe, o Barba Domingues, que os ajustes ainda serão muitos ajustes necessários nesta equipe. Mas algumas coisas boas, Cirilo, que ele destacava, né? O Coelho fez uma função diferente, deu conta do recado, foi o autor do gol do Atlético. O Ivan Roman apareceu, né? Depois de algum tempo, o Ivan Roman, que é um garoto, e aí a gente tem que destacar o Atlético colocando aí a meninada, né? Jogadores mais jovens, para rejuvenescer mesmo, dar mais físico, né? Condição física para o elenco, para o time em campo. O Ivan Roman tem 19 anos. O Vitor Hugo, meio-campista, tem 21. E aí ontem entraram o Tomás Pérez, primeira vez também, tem 20 anos. O Alan Minda entrou durante o jogo, 22 anos. Tinha ainda o Patrick no banco, não entrou, mas já estava relacionado. O Patrick, que é volante, tem 21 anos. E o Galo tem o Cissé, que não pôde jogar, tem 19 anos. Então a gente está falando aí já do universo de alguns jogadores bem jovens desse elenco do Galo, e muitos deles ou estão sendo utilizados ou serão utilizados em breve pelo treinador. Agora, Cirilo, mudando a página para o fim de semana, o que pode fazer o técnico? Ele falou que vai conversar com o Hulk. O Hulk é um jogador muito importante que, segundo o Barba Domingues, não tinha como tirá-lo nessas partidas aí, no Clássico e nem ontem, contra o Internacional.
E aí ele esticou a corda com o Hulk, mas uma hora vai ter que descansar. E pode ser nesse fim de semana. Ele vai ter o papo com o Hulk. Amanhã define se vai viajar o Hulk ou se viaja, fica no banco. Eu acho bem provável, muito provável mesmo, que o Hulk descanse nessa partida em Salvador contra o Vitória da Bahia. E aí vai abrir uma vaga no ataque. O Juan reclamou de um cansaço muscular, saiu no segundo tempo. O motivo foi esse, viu? Muitos torcedores perguntaram por que saiu o Juan, mas não será desfalque. E o Natanael fica disponível, né? O Natanael que foi titular no Clássico e ontem estava suspenso. Edu, como é que é essa relação entre a comemoração pela vitória, que era muito necessária ontem, e a preocupação trazida pelo Barba Domingues na entrevista da necessidade de evolução, Edu? A vitória você comemora pela tabela. E tem que comemorar mesmo. O Atlético venceu, somou 3 pontos, saiu da parte de baixo, traz um pouquinho de tranquilidade para a sequência do trabalho. É claro que o futebol ele não te dá tempo para comemorar. Daqui a alguns dias já tem jogo em Salvador contra o Vitória, onde o Atlético não regula muito, né? Pelo menos nos últimos 10 jogos não tem regulado tanto. Vai ser difícil. Complicado, o Vitória é um time que joga de uma maneira que pode incomodar o Atlético, uma maneira reativa, talvez o Atlético tenha que propor um pouco mais o jogo, enfim, mas tem que comemorar muito a vitória, mas lamentar o desempenho, porque a gente está falando de um campeonato de irregularidade, que é o Campeonato Brasileiro, e com esse desempenho de ontem o Atlético preocupa. Por mais que não me preocupa muito a posse de bola, não me preocupa ter cedido mais chances do que para o adversário, do que você ter criado. O que me preocupa é a qualidade das chances que você cedeu ao seu adversário. O Inter teve muitas chances claras. Das 7 defesas do Everson, 5 dentro da área. Incrível, 7 defesas, 5 dentro da área. E defesas dificílimas, que transformaram o Everson num dos nomes mais falados da rodada do Campeonato Brasileiro. Isso é preocupante. Agora, o que tranquiliza, entre aspas, é que o treinador tem plena consciência disso. De novo ele foi para a entrevista e comemorou a vitória, olhou o copo meio cheio, como ele disse, mas ele tem plena consciência de que o time foi muito abaixo e que precisa melhorar muito para ficar bom. Mas precisa melhorar muito. Há muitos problemas nessa equipe do Atlético. Aí o ideal seria o Barba ter a semana cheia para treinar, para trabalhar taticamente a equipe. Isso ele não vai ter. Tem o retorno do Natanael, que pode ser importante em termos de quantidade, né, de opção. Talvez voltar a defender com uma linha de 4 ou trazer o Natanael para a ala direita e deixar o Coelho com menos obrigações defensivas, porque eu acho que o Coelho não pode sair desse time, né? E em relação ao Hulk, o Hulk ficar em Belo Horizonte, dar uma descansada, porque você não pode esticar tanto a corda para um jogador que é tão importante. Alô, Cláudio Rezende. Vamos lá, eu falei que o Cissé não deve voltar neste fim de semana ainda, Cirilo. Ele teve um corte profundo, né, no pé direito, não teve fratura. Há uma expectativa para o Cissé na quarta-feira, quando o Galo recebe o São Paulo. E o Alexander também está tentando, né? Está numa reta final de recuperação aí, quem sabe para a semana que vem já possa ser liberado o volante Alexander, e aí ganharia opções nesse setor, né? Já que o Maicon tá fora, titular absoluto, vem fazendo falta o Maicon, esses dois jogadores já estão aí num processo final de recuperação. A se destacar também, Cirilo, o que o Atlético fez, né? Beneficiando aí os 10 mil torcedores que estiveram ontem. Entrada gratuita para esses 10 mil na quarta-feira que vem contra o São Paulo. Então, valorizando quem esteve ontem no dia de chuva em Belo Horizonte, depois de perder o estadual, né? O Atlético ontem teve o menor público da história da Arena MRV, então, ação interessante, parabéns a todos aí do clube, os envolvidos nessa situação, porque foi legal, né? Essa ação do Atlético aí para motivar esses torcedores que foram guerreiros ontem na Arena MRV. O time treina ainda nesta sexta-feira, viagem às 4 da tarde, chegada já no final da tarde lá em Salvador amanhã, Cirilo.